Oi, gente! Eu sou a Vivi Marques e hoje eu vou te ensinar tudo sobre o Present Perfect. Esse tempo verbal que confunde tanto a cabeça de quem fala português. Para começar, vamos lembrar que existe um tempo verbal em inglês chamado Simple Past, que é um passado simples que usamos para falar de uma ação que aconteceu uma vez e acabou. Por exemplo, I ate cake yesterday. Eu comi bolo ontem. Ou he drove all night long. Ele dirigiu a noite toda. Esse é o Simple Past. Agora, vamos falar sobre o Present Perfect. Apesar de ter a palavra present, esse tempo verbal geralmente não é usado para falarmos do presente. Ele é usado para falar do passado em casos específicos e diferente do Simple Past. Então, vamos ver em quais casos usamos o Present Perfect. O primeiro deles é quando falamos sobre algo que aconteceu no passado, mas não especificamos quando. Por exemplo, quando alguém pergunta se você já comeu sushi, independente da resposta, se você não deu a data na qual a ação aconteceu, você deve usar o Present Perfect para responder. Vivi, e como eu faço a frase nesse tempo verbal? O Present Perfect exige um verbo auxiliar, to have. Usamos have juntamente com o particípio do verbo que queremos usar no passado. Para saber o particípio de um verbo, você deve ter em mente se o verbo é regular ou irregular. Se for regular, ele vai terminar em ed. E se for irregular, bom, aí você vai ter que pegar uma tabelinha de verbos para consultar. Mas não se preocupe, quanto mais você consulta, mais os verbos irregulares ficam gravados na sua mente. Então, vamos formar uma frase no Present Perfect. Vou responder que já comi sushi, ok? I have eaten sushi. Eu comi sushi. Podemos também usar a palavra já, que em inglês é already. I have already eaten sushi. Eu já comi sushi. Perceberam como eaten é um pouco diferente do verbo original eat? E ainda diferente do passado simples ate. Toda vez que pegamos uma lista de verbos irregulares no inglês, percebemos que a lista tem 3 colunas. A primeira delas é o verbo em sua forma original. A segunda é o passado simples. E a terceira é o particípio, que é o que vamos usar junto do auxiliar have para formar o Present Perfect. Agora que você já sabe como formar o Present Perfect, vamos ver em quais situações usá-lo? Como já vimos antes, usamos esse tempo verbal para falar do passado, mas sem especificar quando aconteceu. Para perguntar sobre experiências passadas, a gente costuma usar a palavra ever para perguntar. Agora, atenção! Para responder, usamos a palavra already. Por exemplo, have you ever eaten sushi? Você já comeu sushi? Yes, I have already eaten sushi. Sim, eu já comi sushi. Perceberam como a pergunta foi feita? Colocamos have na frente da frase. Isso acontece porque ele é um verbo auxiliar. E quando fazemos uma pergunta com um verbo auxiliar, ele deve iniciar a frase. Então, Vivi, como fazemos uma negativa? Como eu diria se eu nunca tivesse comido sushi? Você diria, I have never eaten sushi. Eu nunca comi sushi. Nessa frase usamos nunca, mas não precisamos obrigatoriamente dizer nunca. Podemos simplesmente dizer que não e pronto. I haven't eaten sushi. Eu não comi sushi. Mais uma vez, vamos usar o auxiliar have. Dessa vez,
para fazer a negativa. Podemos dizer have not ou haven't, tanto faz. Outra ocasião na qual vamos usar o present perfect é quando alguma coisa começou no passado, mas continua no presente. For example, they have been married for 20 years. Eles estão casados faz 20 anos. She has lived in London her whole life. Ela mora em Londres a vida toda. Viu como a tradução acabou caindo no presente em português? No inglês, isso é considerado um passado, já que a ação começou faz muito tempo. O uso desse tempo verbal tem muito a ver com as experiências passadas. For example, I have seen this film before. Eu vi esse filme antes. I've played the piano since I was a child. Eu toco piano desde que era criança. Novamente a tradução caiu no presente. Isso acontece porque quando vimos anteriormente, se trata de uma ação que continua acontecendo. Eu comecei a tocar piano quando eu era criança, mas ainda toco até hoje. Por isso que esse tempo verbal se chama Present Perfect. Veja este próximo exemplo. He has written 5 books. Ele escreveu 5 livros. Usamos o Present Perfect nesse caso porque não estamos especificando quando ele escreveu os livros. Só sabemos que ele os escreveu e que essa ação aconteceu no passado e segue como verdadeiro até o momento. Mas vamos observar mais uma coisa nessa frase. He has written 5 books. Reparou que usamos has e não have? Isso acontece porque a pessoa que está fazendo a ação é he. E como já comentamos por aqui no nosso canal, quando falamos de he, she ou it, o verbo é modificado e ganha um S no tempo presente, que é o tempo verbal no qual o auxiliar é usado na estrutura com a qual estamos trabalhando aqui. Mas não se esqueça, se estamos usando a terceira pessoa do singular, ou seja, ele ou ela, precisamos conjugar o auxiliar e usar has ao invés de have.